Olá pessoal, dando continuidade na nossa aula de introdução ao mundo do computador, o tópico da aula de hoje é o assunto relacionado à parte de acessibilidade. E da acessibilidade, no roteiro dessa aula, nós temos alguns conceitos a apresentar que envolvem o conceito, né, relacionado à acessibilidade, algumas coisas voltadas para a parte de pesquisa em relação à acessibilidade e a parte de modelos de acessibilidade, que também eu vou trazer exemplos, né, na parte de construção de protótipos, user experience, né, são importantes para a parte de idade e da criação desses componentes protótipos, tá bom? Então, dentro dessa primeira aula, da parte de acessibilidade, né, nós vamos trabalhar primeiramente com relação ao conceito de acessibilidade em si. Então, a acessibilidade em si, a parte de acessibilidade tem, de acordo com dados estatísticos, no mundo hoje em dia, ele engloba algumas características relacionadas à parte tipo, cerca de 750 milhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. Então, dentro da parte de deficiências, nós temos as deficiências que são atreladas a problemas relacionados à parte cognitiva, sensoriais, deficiência do estilo motoras, né? E também com relação à parte de problemas que são ocasionados devido à idade, né? E também com relação a, por exemplo, acidentes, né, de carros ou algum tipo de acidente doméstico ou acidentes dentro de serviços entre si, e também por questões de doença que também podem gerar e ocasionar algum tipo de lesão dentro dessas pessoas, né? E podem causar algum tipo de problema, né? Que elas perdem algum tipo de movimento ou perdem a visão. Então existem várias características, né, que envolvem essas características com relação à parte de ciência. Então, atrelado dessas questões em si, algo voltado para a parte de interação no computador é relacionado à parte de design para acessibilidade, no qual a parte de design para proposta, né, desses estudos em si são voltados para pessoas com e sem deficiência. Então, dentro dessas características, existem algumas condições que envolvem as questões de acessibilidade e que dentro dessas questões é algo que condições para a gente desenvolver produtos que sejam acessíveis para essas pessoas, para diversas pessoas em si. Então, dentro dessa parte de interação no computador, existem aquelas pessoas que são usuários que conseguem perceber e compreender situações, informações e feedbacks. Nós temos também os tipos de usuários que conseguem perceber, compreender e manipular facilmente quaisquer controles e mecanismos de entrada, por exemplo, um teclado ou um mouse, ou até mesmo algum outro tipo de componente, né, de entrada de dados, né? Pode ser por via imagem ou reconhecimento facial, por exemplo. E também nós temos usuários que conseguem navegar facilmente e conseguem identificar facilmente onde estão localizados dentro de uma interface em si, através e dentro dos sistemas em si, existem estruturas que dão apoio a essa parte de relacionadas à parte de navegação. Então, dentro dessas estratégias, né, geralmente utiliza-se da estratégia de acessibilidade que envolve fornecer diferentes modos ou opções da parte de uso, né? Porque durante a interação, o seu usuário ele vai empregar diversas habilidades, né? Podem ser tanto motoras, né? Da maneira como ele vai agir sobre os diferentes tipos de dispositivos de entrada, né? Que envolvem a parte de teclados e mouse, né, como eu havia comentado anteriormente. A parte de sentidos, né? Que envolve a parte visão auditiva e até a parte sensorial em si, que tem a capacidade de perceber ou a parte de identificar uma resposta no qual o seu sistema vai mostrar ou vai apresentar para os seus usuários, né, de uma maneira mais adequada, de acordo com o que foi programado para uma possível saída, né? Que envolvem questões como, por exemplo, a parte de áudios, né? Igual os leitores de tela. Temos um assistente que reproduz a parte de navegação em si e reproduz o conteúdo através de uma fala, né? E até mesmo dentro dos aplicativos como os celulares, smartphones em si, hoje eles têm essas características também, alguns componentes que envolvem esses pontos de interpretadores, né? Como dentro dessas características, né, da parte de critério de acessibilidade, envolve uma parte de planejamento com relação a tipo, compreender o raciocínio de como essas pessoas utilizam-se desses componentes, né, no caso dos protótipos ou aplicativos em si, e da maneira como eles executam ou utilizam de fato,
E isso acaba, muitas das vezes, a parte de interface acaba sendo uma maneira, né, tipo, uma barreira, na verdade, né, da, desses usuários conseguirem obter ou conseguirem fazer um processo de interação, no qual ele não é, ele fica incapaz de conseguir ter tirar algum proveito, né, dessas ferramentas. E o que a gente tem que imaginar na hora de começar a elaborar um protótipo ou um aplicativo em si, um sistema, é que ele tenha que ser adequado para esse tipo de pessoa. Elas consigam acessar essas informações de uma maneira clara e fácil, sem auxílio de outras pessoas, por exemplo, certo? Então, dentro dessas partes de critérios de acessibilidade, ele está relacionado com a capacidade que o seu usuário consegue acessar o sistema para interagir com ele, sem que a interface ela imponha obstáculos, né, aos seus usuários. No qual isso, né, dentro dessas características, né, voltadas para a parte de acessibilidade, envolvem questões de transmitir, dar acesso às informações, né, para esses usuários, a fim de você quebrar essas barreiras, né, não impor essas barreiras com relação à parte de acesso às informações, nem acesso a um hardware ou até mesmo a um software. Então, dentro desses pontos, né, dessas características, surgiram, né, dentro do mundo, né, da parte da cadeia, né, relacionada à parte do mundo digital em si, existem algumas diretrizes, né, nas quais alguns movimentos, né, que envolvem para cuidar dessa parte de acessibilidade, no qual envolve as características da parte de perceber, compreender e utilizar um sistema para usufruir apoio computacional, no qual ele é oferecido, né, dentro dessas questões, né, tipo, existem regras, existem normativas, existem diretrizes que são muito utilizadas para você conseguir, na hora de você estar desenvolvendo um site ou desenvolvendo uma aplicação em si, você deve seguir alguns tipos de padrões nas quais isso vocês vão colocar questões de acessibilidade para as pessoas para conseguirem acessar. Então, dentro dessas maneiras, dessas questões, né, com relação à parte de diretrizes em si, existem, né, diretrizes que envolvem a parte de aproveite as ferramentas e as diretrizes de acessibilidade dos sistemas operacionais, né? E, por exemplo, dentro de alguns sistemas operacionais, eles vão te dar acesso, vão te dar suporte como ferramentas, né? Tecnologias assistivas em si, que nós temos como, por exemplo, leitor de tela, temos os leitores de navegação audível, né, como o Voice ou para o iOS, o Talkback para o Android, né? E dentro dessas características, né, por exemplo, também nós temos dentro das nossas aplicações, por exemplo, a parte dos nossos navegadores, né, por exemplo. Tem aqui, nós temos o Zoom, né, que também é uma maneira de você conseguir definir essa parte de acessibilidade, né, nos quais as pessoas que têm problemas de baixa visão, elas conseguem utilizar esse sistema de uma maneira interativa, né, na qual eles conseguem aproximar as letras e aproximar os objetos, né, tipo, dar um zoom, né, de fato na tela, para que eles consigam enxergar de uma maneira melhor. Até mesmo com relação à utilização de alguns conceitos da parte de tecnologias assistivas dentro dos sites. Por exemplo, igual o nosso Ava, ele tem uma ferramenta no qual ele permite inserir questões e parâmetros da parte de acessibilidade, como por exemplo, a parte de contraste, links destacáveis, a parte de maior texto, espaçamento, né? Isso tudo envolve características relacionadas à parte de acessibilidade, né? Nos quais isso é muito importante para que as pessoas que têm algum tipo de deficiência consigam acessar essas informações com uma melhor qualidade. Então, dentro dessas observações, para essas pessoas, né, no caso, para o acesso às informações dos seus aplicativos, não usar combinações de tecla ou até mesmo gestos já utilizados para essas ferramentas de tecnologias assistivas, né, em nível de sistema operacional. Por exemplo, né, você não vai utilizar os comandos, né, por exemplo, no leitor de tela, acho que o Shift N ou Ctrl Shift N, ele abre o seu ferramenta de tecnologia assistiva como leitor de tela, como por exemplo o NVDA, uma ferramenta de tecnologia assistiva para leitura de tela. Esse comando, né, em si é utilizado em nível operacional, né, do sistema operacional, não em nível da parte de funcionalidade do seu software, tá bom? Outro ponto, né, é que ela garante, né, que a aplicação funcione corretamente quando as funcionalidades de acessibilidade estão ativas, né? Por exemplo, dentro das páginas web, vocês têm as tags dos HTML, né, e isso é muito importante para que os leitores de tela consigam realizar uma navegação mais completa
consigam acessar todas essas informações que você deseja transmitir para os seus usuários. Então, dentro dessas mesmas características, nós temos também fazer o uso, né, de APIs da parte de entrada e saída de dados, quando possível, para garantir a compatibilidade com essas tecnologias ativas dos sistemas operacionais e de terceiros, né? Então, dentro desses pontos, né, a gente vai englobar várias características, né, nessa parte de diretrizes de acessibilidade. Quais são alguns critérios que vocês devem utilizar-se dentro das aplicações para que essas suas aplicações sejam acessíveis? Outro ponto, né, dentro da parte das diretrizes, é que não sobreponha configurações de sistema que são definidas pelo usuário. Por exemplo, envolvem para atributos como esquemas de cor, tamanho e tipos de fonte, né? E isso aqui é muito importante para que as pessoas com deficiência consigam compreender o conteúdo transmitido para esses usuários. Qual permita métodos de acesso via teclado padronizados, como fornecer atalhos de tecla e acesso via mnemônios, como nós vimos nas aulas passadas, né, com relação às teclas de atalho. A parte de permitir que o usuário chegue a controles e às áreas de conteúdo através da tecla Tab, né? Navegação por teclado em si. Outro ponto envolve características para permitir que os seus usuários eles permaneçam no conteúdo da lista, tabelas e menus com as teclas de setas, né? Consigam acessar esses conteúdos através das teclas de setas. Isso é uma navegação também por teclado. A parte de permitir e ativar botões e toggles com a tecla Enter, né? Isso são algumas das características que vocês devem colocar quando na hora que vocês estiverem implementando suas aplicações. Tá? Outro ponto, né, é a parte de incorporar ações da parte de visualização para as pessoas com visão limitada, né, incluindo deficiências visuais, nas quais envolve as opções de alto contraste, né, que igual nós temos aqui nos nossos. Tudo bem que isso aqui é uma aplicação, né, uma API. Dentro dessa API, você consegue mesclar a parte relacionada à parte de contraste, aumento da fonte, espaçamento entre linhas, né, entre palavras, a parte de cursor, né, para navegação, facilita a vida dos seus usuários com visão. Então, isso são algumas características nas quais, e são métodos, são pontos nas quais isso é muito importante, né, como por exemplo, aumentar a fonte, visualizar informações para pessoas daltônicas, né, utilização de cores. Então, são várias características e vários aspectos, né, que são muito importantes dentro da parte de criação dos seus templates e da parte de criação das suas interfaces. Ok? Então, outras características também é que fornecer saídas visual only e audible only, né? Somente, né? Dentro dessas características, por exemplo, no leitor de tela, quando você vai utilizar o leitor de tela, ele vai fazer a leitura por completa da sua página, sempre do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, né? Que é a maneira como os seus leitores de telas funcionam. Vou mostrar alguns exemplos da parte relacionada a parte de fluxo, né? Como que, por exemplo, numa tela, numa interface web, por exemplo, né? Aqui no web, na parte de acessibilidade, ó, no Material.io, ele tem um exemplo bem legal com relação à exibição, em contraste da parte de hierarquia de uma página. O que deve conter dentro da sua página web para que ela seja acessível, né? E tenha e que auxilie nessas ferramentas de tecnologias assistivas a conseguir navegar dentro da sua página web, por exemplo, né? E aqui tem a parte de disposição de fotos, como vocês devem tratar e combinar as características de fotos, né? E a disposição das barras de menu em si para os seus usuários. A parte como funciona de fato a parte de hierarquia, né? Como eu comentei anteriormente, o leitor de tela sempre faz a leitura no canto superior esquerdo e vai descendo, né? Então ele faz um formato tipo um estilo de Z, por exemplo, né? Que informa essas características da parte de HTML, que são os passo a passo, né? Que envolve essa parte de hierarquia. A parte de contraste também, né? Fala que o que é legal fazer e o que não é legal fazer, sabe? Isso tem alguns contextos, né? Que envolvem essas características da parte de navegação. A parte de foco, né? Como eu comentei anteriormente aqui no Ava, né? Você tem a parte do mostrar, que é a parte de foco, que é a parte do cursor, que é dar destaque para o cursor, para essas pessoas que têm um pouco de deficiência visual, conseguindo acessar essas informações de uma maneira mais clara, de uma maneira mais nítida, né? Com relação a conseguir enxergar o cursor, por exemplo. Outras características, né, envolvem essas partes de características com relação à ordem de focos, por exemplo, você tem a parte dentro de um site. O que você deve ter? Você deve ter a parte de navegação com relação ao título,
Aí vai ter as partes hierárquicas mais baixas, né, de outros níveis, os quais vocês vão colocando os outros detalhes. E isso tem uma ordem de detalhe com relação à navegação. Okay? A parte de design com cor, né, que eu coloquei o exemplo lá da ferramenta de Mature com cor, né, na parte de aulas passadas, né, tem aquela parte do conceito com relação que eu expliquei para vocês, né, da parte de ferramentas que mexem com cores. Qual cor é melhor que combina com o site, né, com relação à cor primária, à cor secundária dos aplicativos. Isso também interfere, né, tipo, por exemplo, com pessoas que têm problemas com daltonismo, né. Também é uma questão muito importante. Outro ponto envolve a parte de contraste com relação à parte de luminância. Qual que é a porcentagem, né, com relação ao contraste da cor de fundo, plano de fundo, que você deve exibir dentro das suas aplicações para os usuários com deficiência, né? Isso aqui é algo que também envolve características da parte de elementos decorativos, a parte de ícones, né? E até mesmo a parte de textos e visualizações. Aqui nós temos a parte de outras partes visuais, na parte de descrição, né? Você apresentar para o seu usuário alguns conceitos com relação ao tamanho, né? O que é um campo de descrição em si, e o tamanho mínimo, o tamanho máximo na parte de descrição, porque isso aqui também, quando o seu leitor de tela for realizar a navegação, ele vai conseguir interpretar essas características, tá? A parte de layout, tipografia, né, com relação ao tamanho de imagens, né, dentro do WCAG, que é uma outra, eu vou entrar em comentários com o WCAG, que é tipo um guia de recomendações, né, da W3C para aplicações web. Ele fala dentro de uma das principais, dentro de uma dos critérios de aceitação, né, das regras de acessibilidade, né, ele tem aquela parte com relação ao tamanho do seu alvo, né, e dentro dos alvos dos aplicações, ele tem que ter para aplicações web, o tamanho dele por padrão tem que ser 44 por 44 pixels, que é o recomendado para alvos, né, que estão imagens, né, em si, com relação ao tamanho de botão, para você conseguir executar uma ação num clique, por exemplo. E tem tudo isso de informações são algo relacionados à parte de acessibilidade. Tá bom? Aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei para vocês aqui no Ava. Tem aqui no Ava, ele vai te direcionar vocês para essa parte do material, a parte de Mature Design, no qual envolve essas características da parte de acessibilidade. Beleza, pessoal? Mas eu vou entrar em mais detalhes com essas informações para vocês nos outros modelos também que existem, tá? Que são alguns outros guias de recomendação que envolvem algumas características da parte de por que implementar para pessoas com deficiência, ok? Então, o outro ponto, né, voltado para a parte de modelo de cidade também, envolve as características do modelo de cidade para a web, que é o WCAG, que eu havia comentado anteriormente. O WCAG, ele é um modelo de acessibilidade para a web desenvolvido pelo W3C, né, que é o World Wide Web Consortium, que é quem criou o Web Accessibility Initiative, né, que é o WAI. E dentro desse Y, né, ele é responsável pela parte de desenvolvimento da parte de estratégias, diretrizes e de recursos para tornar a web acessível, tá? Então, dentro dessas características, né, nós temos vários documentos relacionados à parte de acessibilidade que envolvem características diferentes, né, com relação a diretrizes para implementar ferramentas da parte de desenvolvimento, diretrizes para apoiar o desenvolvimento de navegadores e até mesmo leitores de tela e essas outros recursos de tecnologias assistivas. A parte de Y-Area, né, que isso é muito importante para representações de uma série de diretrizes para apoiar o desenvolvimento de aplicações web ricas, né, que são acessíveis para todos, que são aqueles componentes voltados para a parte área, que alguém já ouviu falar. E também com relação ao Web Content Accessibility Guides, que é o WCAG. E dentro dessas características, ele representa diversas séries de diretrizes para apoiar a parte de desenvolvimento com relação à parte do conteúdo web acessível para todos, tá? O Brasil também, todos os órgãos públicos do Brasil envolvem algumas características que envolvem a parte de modelos de acessibilidade. No Brasil, por exemplo, nós temos o EMEG do Brasil. No EMEG em si, também é um modelo de acessibilidade com base no modelo de acessibilidade, tá? Que é o WCAG. Bom, então, dentro do modelo de acessibilidade, o WCAG hoje em dia ele está na versão 2.1 que foi atualizada em 2018, tá? Saiu a versão mais atual dela, no qual a estrutura do WCAG é organizada em 4 princípios fundamentais,
E dentro desses princípios fundamentais, nós temos alguns nórdicos com relação à parte das diretrizes que representam informações para os seus usuários utilizar e acessar o conteúdo web acessível, né? Uma página acessível. Então, dentro dessas características, nós temos a parte perceptível, operável e a parte compreensível e robusta. Então, a parte perceptível inclui alguns princípios que levam em consideração a apresentação das informações de modo que o seu usuário tenha facilidade em perceber o conteúdo para a web. Já a parte operável envolve alguns conceitos voltados para a parte de princípios referentes a uma forma de como ele vai operar a tela, como ele vai manipular os componentes da parte de interface, né? Isso é a parte de operável em si, que tem que ser de uma maneira simples, fácil e ágil para que essas pessoas consigam acessar essas informações. A parte compreensível envolve, pelo próprio nome já diz, né? Envolve a parte de apresentação das informações e a maneira como você vai utilizar da interface para que elas facilitem a vida dos seus usuários para a compreensão, tá, desse conteúdo em si. Qual existem várias ferramentas que dão auxílio, como as tecnologias assistivas, como o leitor de tela ou os ampliadores de tela, e aquela parte dos mecanismos de reconhecimento de voz também, envolve essas características de parte compreensível, e que sejam robustas, né? Robusta com relação à parte do conteúdo, que as informações, elas devem ser robustas o suficiente para ser interpretadas de forma diferentes, né, e concisas por diferentes tipos de agentes de usuários. No caso desses agentes de usuários, incluem as tecnologias assistivas. Tá? Que essas tecnologias assistivas consigam interpretar esses conteúdos nos quais você quer transmitir para os seus usuários. Tá? Então, dentro do WCAG, ele envolve algumas características da parte de que sejam atendidas por uma série de séries e critérios de sucesso. Por exemplo, nós temos a diretriz 1.1, que é relacionada à parte de alternativas de texto, que é dentro do. Ela enquadra dentro dos princípios perceptíveis, no qual você deve fornecer alternativa de texto para que qualquer conteúdo não textual, permitindo assim que o mesmo seja alterado de maneiras adequadas à necessidade do seu usuário, tais como impressão de caracteres ampliados, braille, fala, símbolos e até mesmo imagens simples. Então, para que esse critério seja atendido, você deve satisfazer o critério de sucesso chamado relacionado ao critério 1.1.1, no qual é relacionado à parte de conteúdo não textual. Esse conteúdo não textual, todo o conteúdo não textual é representado ao usuário de forma a utilização de uma alternativa de texto que serve como um propósito equivalente. Isso aqui é mais para a parte de construção, tá, galera? Mas existem essas diretrizes nas quais seria interessante, quando vocês forem desenvolver na prática, utilizar alguns desses componentes. Por exemplo, toda a imagem em si, por exemplo, uma imagem em si aqui, você vai utilizar uma tecla chamada tecla Alt ou tecla Tab, né? Porque você, dentro dessa tecla Alt, você vai conseguir descrever o que essa imagem referencia, tá? Isso aqui é uma componente do HTML. Vocês vão ver isso aqui dentro da parte de programação web. A gente não vai entrar em detalhes, tá? Dentro dessa parte de programação em si. Mas é legal vocês terem essa ideia de como essas diretrizes de acessibilidade vão funcionar para diversos tipos de aplicações, tá? Então, dentro do portfólio de modelo de acessibilidade, essas diretrizes, né, do WCAG, elas têm esses níveis de conformidade que são determinados para você conseguir aderir à aplicação ou o seu site em si de acordo com o modelo WCAG. Então, o WCAG ele fornece três tipos de níveis de conformidade. Esses níveis tipo uma hierarquia, né, que é o nível A, 2A e 3A, no qual o nível A ele a sua página web que você desenvolveu, ela vai atender alguns critérios de sucesso, tá? De todos os níveis de sucesso que são relacionados ao nível A, que é o nível mínimo da parte de conformidade para atender o WCAG. O nível 2A, ele deve satisfazer os critérios tanto do nível A quanto do nível 2A, que no qual isso aqui é determinado no documento do WCAG, que existem vários pontos, né, vários níveis de conformidade que vão atender essas necessidades. E da mesma forma para o nível 3A, no qual satisfaz todos os critérios A, 1A, 2A e 3A, no qual sua página oferece o máximo, né, de acessibilidade, né, para os seus usuários, né. Porém, é muito difícil você conseguir aplicar somente o nível 3A, além da parte de desenvolvimento web, tá? Aqui é uma tabela, né, no qual representa a parte da estrutura do WCAG, nos quais nós temos os princípios, né, que nós falamos lá, que são divididos em quatro, que é perceptível, operável, compreensível e robusto. A parte das diretrizes em si, né, que envolve a parte alternativa de textos, mídia com base no tempo, adaptáveis, discerníveis, a parte acessível pelo teclado, que envolve a parte de navegação, né? E dessas diretrizes nós temos os níveis, nos critérios de sucesso. Dentro dos critérios de sucesso nós temos os níveis A, 2A e 3A, tá?
Então aqui é um overview geral de como essa parte de acessibilidade funciona para alguns tipos de contextos, tá? Então aqui, esse aqui eu coloquei o link para vocês lá, que é o link do WCAG. Esse aqui é um link bem pesado, tá? Só por curiosidade para vocês, na hora que vocês estiverem desenvolvendo, que envolve a parte de relacionar a parte de como vocês vão implementar, né, a partir do desenvolvimento, né, utilizando esses conceitos do modelo WCAG, que envolve a parte dos princípios, né, que ele divide o documento em perceptível, operável, compreensível e robusto, e cada um desses princípios, eles têm diretrizes, e dentro das diretrizes nós temos os critérios de sucesso para atender a parcialidade, e assim por diante. Isso aqui é um exemplo que vocês podem estar utilizando na parte de programação web, que envolve essas características da parte de desenvolvimento. Então aqui, já voltada para a parte de interação no computador, né, voltada para a parte de usabilidade, tem um conteúdo que eu coloquei extra para vocês que envolve essa parte do Mature.io, no qual aqui nós temos a parte de voltada mais para a parte de design em si, envolve para a parte de user experience, como que você tem que colocar, como vocês têm que elaborar botões, a parte de posicionamento, a parte de exibição, né, do conteúdo para os seus usuários, isso tudo está definido aqui dentro da parte de Mature Design, tá? É algo bem legal, na maneira como você vai apresentar a parte de range, ou vai criar uma parte de toggle, né, na parte de agrupamento, tipografias, que tipos de conteúdo textual é melhor apresentar para os seus usuários, né? Isso tudo é muito interessante, tá? Vocês estarem utilizando para a parte de componentização da parte de interação no computador. Outro documento extra que eu coloquei para vocês envolve uma parte voltada para a parte web, envolve também alguns conceitos para a parte de web fundamentals da parte do Google Development, né? Qual, e apresenta algumas das características do qual o que sua página deve conter para que ela seja acessível, tá? Então dentro dessa parte de acessibilidade ele explica todos esses componentes que eu expliquei para vocês, né, com relação à acessibilidade, né? O que é acessibilidade? Ele explica mais na parte de desenvolvimento em si, da parte de rotulação, a parte de contexto com relação às diretrizes de acessibilidade, que ele tem que estar em conformidade com esses níveis de conformidade, ele precisa estar atrelado à parte web semântica, né? Isso aqui é mais voltado para a parte de desenvolvimento, mas é legal vocês terem um pouco de conhecimento básico dessas áreas, porque isso aqui é muito importante na hora que vocês estão pensando na hora de vocês construir os seus protótipos, terem como base algumas diretrizes que são importantes vocês pensarem na hora de implementar, tá? Isso aqui é bem legal. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje a gente já termina por aqui.